Sejam bem-vindos ao canal Histórias para Sentir e convidamos vocês a assistir ao vídeo com nossa nova narrativa de autoria própria. Camila caminhava pelo corredor escuro exatamente à meia-noite, estremecendo a cada ruído. Na noite de Ano Novo, pela primeira vez na vida, ela estava fazendo adivinhações com as amigas que tinham ficado para dormir em sua casa. As garotas não escolheram a casa de Camila por acaso. Primeiro, a casa era um enorme casarão com um grande porão e um sótão. E segundo, as colegas de faculdade de Camila moravam na República de Estudantes da Faculdade de Relações Internacionais. E quem melhor do que ela para mostrar às curiosas estrangeiras os antigos costumes brasileiros? Cuidado! Sussurrou Matilde com um engraçado sotaque francês, arrastando o R, quando Camila começou a subir a escada rangente para o sótão. Será que não é melhor não ir? Guinchou Francesca. Ela era italiana. Tem que ir, respondeu Camila com a voz trêmula de medo, e começou a subir, segurando uma vela e um espelho. Prometam que depois farão o mesmo. As garotas assentiram em silêncio, e Camila abriu a pequena porta que levava ao sótão. O sótão não estava tão escuro quanto o esperado. A lua iluminava fracamente parte do espaço. De repente, Camila viu uma silhueta humana esbranquiçada parada no canto. Seu coração começou a bater descontroladamente de medo, e sua respiração ficou presa, como se sua garganta estivesse sendo apertada por dedos de gelo. O medo se infiltrou como um suor frio e pegajoso. Quem está aí? Perguntou Camila, batendo os dentes, e não era de frio, sem obter resposta. Como nos filmes de terror bobos, dos quais Camila sempre ria, sentada corajosamente em frente à tela, quando a vítima vai sozinha para as garras do monstro assustador. Agora, a própria Camila se moveu em direção à silhueta, em vez de fugir. Ela estendeu a vela à sua frente para ver melhor quem se atreveu a entrar em sua casa e assustar a dona. Mais um segundo, e Camila estaria no seu objetivo. Ufa! Quase morri de susto, exclamou Camila. Diante dela estava um manequim feminino que sua mãe costumava usar na criação de suas coleções de roupas. A mãe de Camila era estilista, mas não conseguiu realizar todos os seus sonhos. Ela morreu ao dar à luz Camila. Seu pai, João Fernando, ficou inconsolável e nunca mais se casou. Ele não conseguia imaginar que outra mulher pudesse substituir sua amada Helena e se tornar madrasta de sua única filha. Está tudo bem? A cabeça de Francesca apareceu no sótão. O manequim da minha mãe me assustou. Saiam, senão não vai dar certo. Eu preciso estar sozinha, acenou Camila. Eu não tenho certeza se vou subir aí sozinha. A cabeça de Matilde apareceu na abertura da porta do sótão. Medrosas. Camila riu. As garotas não entenderam o que a amiga queria dizer por causa da dificuldade da tradução, mas por precaução desceram, esperando o fim da adivinhação. Camila colocou o espelho em um banquinho empoeirado e arrumou as velas que trouxera ao redor dele. Quando as acendeu, viu no reflexo seu rosto pálido de medo. Sim, ela estava terrivelmente assustada, mas não podia admitir isso para as amigas, que tremiam na escuridão como folhas de palmeira ao vento. Com toda a força, olhando fixamente para o reflexo no espelho, Camila pronunciou as palavras mágicas. Meu prometido, meu amado, venha se mostrar e me ver. Mas nada aconteceu. Apenas o vento uivava nos canos e as persianas da janela do sótão batiam suavemente, movidas pela corrente de ar. Mas Camila não ia desistir. Ela olhava teimosamente para o espelho, para além de seu próprio reflexo. Não se sabe quanto tempo passou. Pareceu a Camila meia hora, mas seus olhos captaram algum movimento dentro do espelho. Camila congelou de horror. Atrás dela, apareceu um homem moreno, alto, com cerca de 40 anos, ou até mais. Em suma, sua idade era como a do pai de Camila. O homem estava vestido com um terno azul e uma camisa branca. Ele sorriu, piscou com seus gentis olhos castanhos e estendeu a mão para Camila como se a estivesse convidando. Ao ver aquilo, Camila esqueceu como respirar.
Parecia que seu coração batia em sua garganta. Camila olhou para trás, mas não havia ninguém, apenas a escuridão. De repente, uma rajada de vento fez um galho bater na janela do sótão, parecendo uma mão enorme e retorcida. E os nervos de Camila, esticados como uma corda, não aguentaram. Ela apagou as velas e correu para a escada do sótão, assustando mortalmente suas amigas. "Ah, não! De jeito nenhum eu subo lá!" exclamou Matilde, e Francesca concordou com a cabeça, apoiando a amiga. Quando as garotas entraram na sala de estar e se sentaram perto da lareira, Camila, tremendo como se estivesse com frio, contou quem vira no espelho. "Mas ele é velho!" exclamou Matilde. "Será que você não imaginou? Talvez seja um sócio do seu pai." "Não, não imaginei", respondeu Camila com amargura na voz. "Meninas, que horror! Vou me casar com um velho de 40 anos. Camila começou a chorar, e as amigas começaram a consolá-la, provando que todas essas adivinhações eram besteira, e que elas, futuras diplomatas, poderiam viajar pelo mundo, e teriam um monte de rapazes que se ajoelhariam diante de sua beleza e se renderiam a elas. Com essas palavras, Camila se acalmou. E as garotas, acomodando-se confortavelmente, começaram a assistir a um filme antigo em preto e branco com várias guloseimas, que era o motivo pelo qual haviam se reunido. Mas aquela noite se tornou para Camila uma das lembranças mais brilhantes de sua juventude. E agora, 20 anos depois, ela sorria pensativamente para essa lembrança, sentada à mesa de um restaurante de luxo ao lado de seu marido, que, a propósito, tinha a mesma idade que Camila, e era um loiro baixo de olhos azuis. "No que está pensando, querida?" perguntou o marido, olhando o cardápio. "Ah, em nada", respondeu Camila sorrindo. "Nem acredito que hoje é nossa bodas de porcelana. Que loucura! Estamos casados há 20 anos. Ricardo permaneceu em silêncio, limpando o garfo com um guardanapo. Ele era obcecado por limpeza, e Camila olhou atentamente para o marido. Ele não era nada como na visão. Pode-se dizer que era o completo oposto, embora tivesse aproximadamente a mesma idade do homem no espelho. Camila sorriu discretamente, lembrando-se de como se conheceram. Aconteceu na fábrica que pertencia ao pai de Camila. Ricardo tinha acabado de se formar na faculdade e trabalhava como engenheiro no departamento de design. O pai de Camila a chamou, pedindo que trouxesse o almoço de casa. João Fernando detestava almoçar no refeitório da fábrica. Camila, por sua vez, já passava por um drama pessoal há mais de um ano. Pouco antes do casamento, seu noivo, que trabalhava com ela no consulado, a largou. E Camila, por sua vez, largou o emprego de prestígio para não ter que ver sua cara de pau. Além disso, o rapaz anunciou seu casamento com outra. "Se você largar o emprego por causa de todo canalha, vai à falência", disse João Fernando na época, e logo se arrependeu de suas palavras, porque Camila se recusou a comer. Foi preciso contratar um psicoterapeuta para tirar a filha da depressão. E agora, quando ela estava melhor, o pai decidiu ocupar Camila de alguma forma, fazendo-a levar o almoço para ele todos os dias. A comida era preparada pela governanta, pois Camila era tão inapta para as tarefas domésticas que não sabia nem descascar uma batata. Cada tentativa dela de cozinhar algo terminava em desastre, queimaduras, cortes. E da última vez que Camila decidiu cozinhar leite condensado, tiveram que limpar a cozinha do chão ao teto. Desta vez, Camila estava arrumando os pratos na mesa de trabalho no escritório do pai, quando dois homens entraram, João Fernando e Ricardo. O rapaz segurava projetos, e o pai o elogiava pelo bom trabalho. "Parabéns, Ricardo, você vai longe", exclamou João Fernando e deu um tapa no ombro do subordinado. "Você já almoçou?" Ricardo balançou a cabeça negativamente e só então viu Camila, que estava paralisada com os talheres nas mãos. "Então almoce comigo. Tem para todo mundo. Minha filha sempre traz a mais. A propósito, Camilinha, conheça Ricardo, um engenheiro promissor." "Oi", disse Camila e corou.
Ela sempre corava quando via um rapaz bonito, se gostasse dele. Olá! Ricardo deu um passo à frente e estendeu a mão para ela. Camila estendeu a mão mecanicamente e Ricardo a pegou e beijou o dorso, como um verdadeiro cavalheiro. Camila corou ainda mais, percebendo que estava se entregando completamente. João Fernando, observando a cena, sorriu discretamente por baixo do bigode. Pai, só tem um garfo, percebeu Camila. Eu não ia almoçar com você hoje. Eu e as meninas íamos a um café. Suas meninas podem esperar, respondeu o pai. Vá ao refeitório e traga um garfo. Não custa nada. Mas eu não sei onde fica o refeitório, disse Camila, abrindo os braços. Ricardo pegou a mão de Camila e sorriu. Venha comigo, eu mostro. E Camila o seguiu obedientemente, notando no caminho como seu pai acenou com a cabeça para Ricardo, que, como se nada tivesse acontecido, caminhava pelo corredor sob os olhares atônitos da jovem secretária, Silvia, levando consigo a filha do diretor da fábrica. Eles não trouxeram os garfos. Mas Camila ganhou um novo pretendente, e 3 meses depois eles se casaram. Ricardo era tão gentil com a jovem esposa que o coração de Camila simplesmente derretia de felicidade, como cera de vela. João Fernando finalmente pôde respirar aliviado, sabendo que sua única filha não estava mais triste, mas cheia de vida e cuidando da organização da casa que o feliz sogro deu ao genro como presente de casamento. Além disso, João Fernando insinuou claramente que, por não ter um filho, queria entregar todas as rédeas da fábrica a Ricardo. Mas eu não estou pronto para assumir tamanha responsabilidade agora. Ricardo olhou para a esposa, que ficou paralisada com as palavras do pai. Eu não disse agora, respondeu João Fernando, como se nada tivesse acontecido, cortando um dourado que ele mesmo havia pescado. Quando eu morrer, você assume. Já fiz o testamento correspondente. Por enquanto, ganhe experiência. Pai, o que você está dizendo? Você vai viver muito, eu quero assim. Bateu o pé Camila e colocou as mãos na cintura. Ela sempre fazia isso quando estava muito zangada. Gostaria, sorriu o pai, mas isso depende de Deus. Quando ele chamar, não dá para recusar. Olhe para este dourado. Ele também planejava viver muito. E o que aconteceu? De repente ele vai virar moqueca ou um assado. Isso já é com a nossa cozinheira Maria decidir. Camila arregalou os olhos para o pai, com tal filosofia, e não soube o que responder. No entanto, ela notou que seu marido não compartilhava de suas preocupações. Ele não demonstrou um pingo de pesar pela possível morte do sogro, apenas pegou uma faca e começou a ajudar a limpar o peixe que estava na cesta com a boca aberta. Agora, a fobia de solidão de Camila foi substituída por outra, o medo de perder o pai. Dizem que os pensamentos se materializam. Cedo ou tarde, o que você teme acontece. E assim foi. Um dia, João Fernando passou mal no trabalho. Sorte que a secretária ouviu o barulho e entrou no escritório do diretor. O pai de Camila estava caído no chão, imóvel. Chamem uma ambulância. Tem uma pessoa passando mal aqui, gritava a secretária em histeria para a segurança, esquecendo-se de tanto horror que tinha um telefone na mão. Camila estava no aniversário de uma amiga quando ligaram do hospital. Camila, seu pai está na UTI, ele teve um infarto, informou secamente a enfermeira da recepção. Seu número estava anotado com ele para contato. As pernas de Camila fraquejaram e ela se apoiou impotente na parede. Ele vai sobreviver? Não dou prognósticos, respondeu a enfermeira e desligou. Quando Ricardo soube que seu sogro estava entre a vida e a morte, ele não se apressou em mostrar compaixão. A vida é assim, disse ele à esposa, cujo rosto estava inchado de tanto chorar. Nem o primeiro, nem o último. Camila levantou os olhos para ele e não viu no rosto do marido nem um pingo de compaixão por sua dor. Como você pode dizer isso? Ele é meu pai e seu sogro. O papai fez tanto por você. Ricardo se deu conta, percebendo que havia expressado sua opinião de forma muito direta, e recuou.
Desculpe, estou com os nervos à flor da pele. Claro que estou preocupado. O que você acha? Mas não posso me deixar abater. Afinal, parece que agora a fábrica estará sob meus ombros. Você acha que estou feliz com todo esse peso de responsabilidade caindo sobre mim? Camila enxugou as lágrimas e se aproximou do marido. Ela o abraçou e perguntou: Você acha que ele vai sair dessa? Deveria. Mas o destino decidiu de outra forma. Sem recobrar a consciência, João Fernando faleceu. Camila estava inconsolável. A dor a encheu com seu veneno e não a deixava respirar. A situação era agravada pelo fato de o marido não estar por perto. Ele precisava resolver os negócios inacabados de João Fernando e assumir as funções de diretor da fábrica até que o testamento fosse lido. Embora Ricardo, mesmo sem o tabelião, soubesse que o sogro havia lhe deixado a fábrica, juntamente com o apartamento em que moravam com Camila, enquanto a esposa receberia apenas a casa paterna. No funeral, havia muita gente. Todos diziam palavras calorosas sobre o falecido, mas havia aqueles que vieram para bisbilhotar e coletar fofocas. Interessante, por que o falecido não deixou a fábrica para a filha? Será que eles estavam brigados? Dizia uma senhora pomposa para outra. Muito provável. Olhe só. A filhinha não derramou uma lágrima. Está parada como uma estátua. Será que não sente pena do pai? Respondeu a segunda. Não falem besteira, sussurrou a secretária de João Fernando, que estava atrás das fofoqueiras. A Camilinha amava muito o pai. As damas se viraram assustadas e se afastaram, continuando a sussurrar, olhando de vez em quando para a secretária. E por que essa aí está defendendo? Sussurrou a primeira-dama. Deve ter sido amante dele. Olha como está sofrendo. Já pegou o segundo lenço, respondeu a segunda. A secretária de João Fernando ouviu tudo, mas entendia que não se pode calar a boca de todo mundo. Era difícil combater estereótipos, então ela nem tentaria. Simplesmente sentia pena, humanamente, de João Fernando, que um dia a ajudara enormemente, tirando-a de uma grande dificuldade. A secretária Sílvia era conhecida por todos na fábrica. Essa mulher vibrante de 40 anos era o braço direito de João Fernando e frequentava sua casa. Sílvia estava sempre impecável, vestida com esmero e tinha a aparência de uma mulher feliz e mãe de 2 filhos. O marido de Sílvia trabalhava como mestre de obras na mesma fábrica. O casal almoçava junto todos os dias no refeitório da fábrica. Eles até tinham um apelido entre os funcionários: os pombinhos inseparáveis. Claro, o apelido não era maldoso e não tinha a intenção de ofender 2 pessoas que se amavam. Pelo contrário, todos gostavam de observar como marido e mulher, depois de 20 anos de casamento, ainda eram apaixonados um pelo outro. Mas nem sempre foi assim. 21 anos atrás, em um dia chuvoso de outubro, Sílvia andava pela rua com uma mala velha e um filho de 1 ano nos braços. Ela estava na rua porque a dona do quarto que alugava a expulsou por falta de pagamento. E tudo porque Sílvia, que deu à luz logo após os exames da faculdade, foi abandonada pelo marido, ou melhor, pelo companheiro. Para onde você vai? Foi tudo o que a jovem conseguiu perguntar enquanto o pai da criança arrumava suas coisas em uma grande mala esportiva. Para casa. Ele respondeu secamente. Cansei dessa vida. E cansei de você. E o seu filho? E o Toninho? Perguntou Sílvia, horrorizada. Ainda precisa provar que ele é meu. Entendeu? Minha mãe me avisou para não me meter com você, mas eu, burro, não ouvi. Adeus. E a porta bateu atrás do companheiro de Sílvia. Sílvia sentou-se em um banquinho velho, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Lembrou-se de como as amigas casadas diziam que ela deveria oficializar a relação quando engravidou, mas ela ignorou os conselhos. Um papel no cartório não significa nada. Eu te amo, sussurrava o rapaz ao ouvido de Sílvia. É amor para sempre. E Sílvia acreditou. Mas agora ela entendia que um pequeno registro no cartório era um grande escudo para mulheres em sua situação, e ela não tinha esse escudo.
Um mês depois, Sílvia estava na rua. Uma das amigas a deixou ficar em sua casa de campo, mas ficava fora da cidade. E lá estava Sílvia, arrastando seus pertences e uma criança chorando na chuva pela rua. E como se não bastasse, uma das rodinhas da mala quebrou. Mas o que é isso? Sílvia soltou a alça da mala, que tombou e caiu direto em uma poça. Foi a gota d'água. Sílvia começou a chorar alto, acompanhada pelo choro do bebê. E assim ficaram, com frio, com fome, enquanto a chuva lavava as lágrimas de seus rostos. O que você está fazendo aqui com o bebê? Não percebe que a visibilidade está ruim? Um homem de cerca de 40 anos saiu de um jipe e se aproximou de Sílvia. Moço, desculpe. A dor de Sílvia aumentou com a repreensão do motorista. Fomos expulsos de casa. O homem ficou perplexo a princípio. Depois pegou o bebê encharcado e disse severamente: Vamos, pegue suas coisas. Você já está causando um engarrafamento. Para onde vamos? Ela correu atrás dele, tentando pegar o filho de volta. Para minha casa, respondeu o homem secamente. Entre e pegue a criança, eu coloco sua mala no carro. Enquanto atravessavam a cidade, o homem perguntou: Qual o seu nome, coitada? Sílvia estremeceu com as roupas molhadas e notou que o homem ligou o aquecimento no máximo. Sílvia, e o senhor, quem é? O homem olhou pelo retrovisor para a passageira no banco de trás e sorriu. A moça parecia mais jovem que sua filha. João Fernando, diretor da fábrica. E então, Sílvia, quer trabalhar para mim? A gente arruma uma creche para o menino. Também temos um alojamento confortável para famílias. Os quartos têm todas as comodidades. O que me diz, Sílvia? Por enquanto, você fica na minha casa. Tenho uma filha da sua idade. Sílvia não acreditava na sua sorte. Ela nunca teve um pai e agora recebia essa ajuda. Com o excesso de emoções, ela começou a chorar de novo, abraçando forte o bebê, que cochilava, aquecido no carro. Sim, eu aceito, obrigada. E o meu filho se chama Toninho. Ótimo, que bom. E não chore, sua vida está apenas começando. Você vai ver, o pessoal da nossa fábrica não vai te abandonar. E assim foi. O sindicato deu a Sílvia uma ajuda financeira considerável e a fábrica lhe deu moradia, creche e um emprego. Um ano depois, Sílvia se casou com um bom rapaz e nunca mais se lembrou do passado. 5 anos depois, ela deu à luz uma filha e a felicidade se tornou completa, como uma taça transbordando. E por tudo isso, Sílvia era grata a João Fernando, que 21 anos atrás não passou direto, não a deixou na miséria. E agora, de pé ao lado de seu caixão, Sílvia chorava convulsivamente, gerando um monte de fofocas entre as comadres que vieram apenas para assistir ao espetáculo e não para simpatizar com a dor da família. Mas a secretária de João Fernando não se importava com o que os outros pensariam dela. Camila se aproximou dela e a abraçou pelos ombros. E assim, elas choraram juntas, apoiando uma a outra. Depois do funeral do pai, Camila não era mais a mesma. Tudo caía de suas mãos. E um grande almoço de negócios, que deveria acontecer em sua casa e fora planejado pelo marido uma semana antes, ela cancelou, ligando para os parceiros de negócios e se desculpando. Eles, por sua vez, entenderam tudo e expressaram suas condolências com flores, vinho caro e chocolate suíço, que foram entregues por mensageiros durante todo o dia. Este gesto de compreensão e tato suavizou um pouco a dor de Camila, mas apenas até o marido voltar da fábrica. Por que você cancelou o evento sem falar comigo? Hoje me enviaram um urso de pelúcia com um saco de doces para você e ainda deixaram um bilhete dizendo "Força", disse Ricardo com raiva, tentando desatar o nó da gravata. Ricardinho, eu não estou em condições de organizar um almoço para 20 pessoas agora, soluçou Camila, desatando cuidadosamente a gravata do marido. As pessoas entenderam. Viu como reagiram de forma gentil? Eu enterrei meu pai ontem. Essas pessoas gentis, como você diz, podem investir em outra fábrica. O país está cheio delas, e a minha fábrica vai ficar para trás por sua causa.
Faça o que quiser, enxugue essas lágrimas e organize um jantar requintado em casa para mim em 3 dias. Se não consegue sozinha, contrate alguém. E não me chame de Ricardinho. Eu já pedi, disse Ricardo e afastou as mãos da esposa. Camila ficou sozinha no quarto. Olhou para a foto do pai na moldura de luto e chorou. Pai, como sinto sua falta. Desculpe por nunca ter conseguido te dar um neto, pensou Camila com amargura, e decidiu ligar para Sílvia no dia seguinte para pedir ajuda na organização do maldito jantar. Camila viu como o marido mudou nesses 3 dias, como se Ricardo tivesse sido substituído por outra pessoa, cruel e indiferente. Atribuindo o comportamento estranho do marido ao estresse do peso da responsabilidade que caiu sobre seus ombros de uma só vez, ela se acalmou um pouco e foi para a sala de jantar servir o jantar ao marido. Normalmente, eles jantavam em trio: Camila, Ricardo e João Fernando, que gostava de passar a noite com a família antes de ir para sua grande casa. Mas agora, sua cadeira estava vazia, e isso partia o coração de Camila. Ela se aproximou da cadeira do pai e acariciou o encosto de carvalho. A madeira estava quente e guardava o toque da pessoa amada. O que você está fazendo? Já está abraçando cadeiras? Todos nós vamos para o mesmo lugar, resmungou o marido, insatisfeito. É tão estranho que ele não esteja mais conosco, disse Camila em voz baixa. A casa ficou tão vazia. Se tivesse tido filhos, estaria cheia, respondeu o marido rudemente. Talvez não estivesse fazendo besteira agora, não teria tempo. Aliás, as mulheres também trabalham. Lá na nossa fábrica tem uma funcionária com 7 filhos e ainda bate a meta. Isso sim eu admiro. Então, não fique triste. Alegre-se por ter uma casa farta. Camila ficou chocada com as acusações. Ela se virou para Ricardo e, apertando com força o encosto da cadeira, olhou diretamente em seus olhos. Você sabe que eu não posso ter filhos por causa de uma doença que tive na infância. Eu te disse isso antes do casamento. E você disse que não tinha problema. Você mesmo não quis adotar uma criança. Então por que, depois de tantos anos, você me joga isso na cara? Na frente do papai? Ricardo, você não teria coragem de me dizer isso. Ricardo ficou em silêncio e olhou para a esposa. Ela estava pálida, prestes a desmaiar. Ele sabia que os investidores confiavam nele enquanto ele estivesse com Camila. Mas uma única queixa dela e todos os acordos estariam acabados. Além disso, muitos dos parceiros de negócios de João Fernando ficaram chocados quando souberam que ele deixou todos os ativos e a fábrica não para a filha, mas para o genro, em quem confiava cegamente. E agora, essa confiança precisava ser confirmada. Por isso, Ricardo trocou a raiva pela gentileza. Desculpe, querida, estes 3 dias foram um inferno para mim, disse Ricardo com voz melosa. Deixe para lá esse jantar. Podemos viver sem ele. Camila sorriu. Seu antigo e amado marido estava de volta. Não, querido, eu vou organizar tudo, se é tão necessário. Fui eu, boba, que esqueci completamente que o bem-estar dos funcionários depende de nós. Se é preciso, é preciso. 3 dias depois, aconteceu o grandioso jantar com investidores e antigos parceiros de negócios do pai de Camila. Agora, Ricardo se apresentava como o anfitrião e chefe da empresa, colocando a esposa como uma simples dona de casa e não como a herdeira do negócio de João Fernando. Todos elogiavam a perspicácia de Ricardo e sua competência nos negócios. E apenas Sílvia permanecia em silêncio, olhando de vez em quando para Camila, que parecia não ser notada por ninguém. Você não quer participar da administração da fábrica? Afinal, é o trabalho da vida do seu pai, perguntou a secretária a Camila em voz baixa. Foi o que o papai quis, que Ricardo assumisse a fábrica. Eu sou apenas uma mulher. O que eu posso fazer? Respondeu Camila confusa. Você pode tudo, justamente porque é filha do seu pai, Camilinha. Não se deixe ser colocada de lado. Lembro-me de como você se saía bem com as tarefas que João Fernando lhe dava. Afinal, parte das ações da empresa, segundo o testamento, ele deixou para você.
Entre para o conselho de administração. É seu direito, disse Silvia em voz baixa. Camila olhou surpresa para a secretária e permaneceu em silêncio, pensativa. Para o azar de Silvia, Ricardo ouviu toda a conversa. No dia seguinte, a secretária de longa data da fábrica foi demitida e Camila foi sobrecarregada com inúmeros eventos sociais, pelos quais não tinha tempo nem para pensar em participar do conselho de administração. Embora seja preciso reconhecer que, com Ricardo, a fábrica prosperava. Um dia, o marido de Camila chegou de mau humor. O que foi? Por que está tão carrancudo? Aconteceu alguma coisa? Ela se preocupou. Imagine, aqueles diretores discutindo comigo, o proprietário, e tudo porque eu não tenho um pacote de ações suficiente. Se eu tivesse a maior parte, onde eles estariam todos? E Ricardo cerrou o punho e o ameaçou na direção da janela. E o que podemos fazer? Camila sentia pena do marido, pois ele se esforçava pela família deles. Pelo menos ela tinha certeza disso. Se você me transferir todas as suas ações, a história será outra. Ninguém vai ousar dar um pio na minha direção, respondeu Ricardo e olhou suplicante para a esposa. E Camila, esquecendo as palavras de Silvia, que sofreu por causa delas, abraçou o marido e deu um beijo em sua bochecha. Bem, se é preciso, é preciso. Eu te dou tudo. Somos uma família. Sério? Ricardo abriu um sorriso. Isso muda tudo. Obrigado, Camilinha. Isso merece uma comemoração. Abra o champanhe. E Camila, jogando a toalha com que secava a louça sobre a mesa, correu para a adega. Todos se surpreendiam com a simplicidade e a ingenuidade de Camila, mas desta vez ela se superou. Suas amigas também a repreendiam por sua ingenuidade excessiva. Por que você não contrata uma empregada? Você pode se dar a esse luxo? Elas perguntavam. O Ricardo não gosta de estranhos em casa, dizia Camila, encolhendo os ombros. E também é desconfortável para mim ficar sem fazer nada, já que não trabalho, o marido é contra. Você precisa se amar mais, minha querida. Mas você colocou todos os ovos na mesma cesta, diziam as amigas, entendendo que discutir com Camila ou tentar provar algo era uma causa perdida. Afinal, Camila não sabia se amar, porque todo o seu amor ela dava ao pai, e quando ele se foi, ao marido, por causa do funeral de João Fernando e dos negócios que caíram sobre Ricardo e da dor de Camila, eles não comemoraram os 15 anos de vida em comum. Simplesmente não havia desejo nem forças. Ricardo deu a Camila um belo colar durante o jantar e disse: "Feliz aniversário, querida. Prometo que nos 20 anos de casamento iremos ao melhor restaurante." Camila ficou comovida e, por sua vez, entregou ao marido alguns documentos. "E isto é para você, meu bem. Estou te dando as ações que faltam, porque confio em você." Ricardo agarrou os papéis com avidez e começou a ler. Então, seu rosto se abriu em um sorriso e ele abraçou a esposa com força. "Bem, Camilinha, agora sim vamos viver." 5 anos depois, Ricardo cumpriu sua promessa e convidou a esposa para o restaurante mais caro e badalado, onde, segundo os rumores, trabalhava um chefe cujos pratos eram verdadeiras obras de arte e suas receitas eram guardadas em segredo absoluto. Diziam que o chefe guardava o livro de receitas em um cofre para que os concorrentes não o roubassem. Muitos tentaram replicar suas receitas, mas visualmente ficava idêntico. Mas o sabor era completamente diferente. Por isso, convidados de todo o país vinham a este restaurante para provar a comida requintada. E por mais que os clientes do restaurante pedissem, o chefe nunca saía para o salão, preferindo manter o anonimato. Isso atiçava ainda mais o interesse pelo restaurante, e as pessoas estavam dispostas a pagar fortunas por um jantar ali. E agora, no 20º aniversário de seu casamento, Ricardo e Camila estavam sentados à mesa perto de uma cachoeira artificial, cujos jatos de água deslizavam suavemente por uma parede de pedra e desapareciam com um murmúrio em um pequeno lago com peixes dourados. A atmosfera do restaurante convidava ao romance. Então Camila estava em êxtase com o que estava acontecendo.
No entanto, algo lhe dizia que o marido parecia desconfortável. Isso não era típico de Ricardo, e Camila ficou um pouco preocupada. Mas quando o garçom trouxe um mimo do chefe na forma de uma sobremesa requintada, ela esqueceu o bichinho da dúvida que ultimamente corroía sua alma como uma maçã. Mas nós não pedimos isso, surpreendeu-se Ricardo. É um mimo do chefe em homenagem à sua celebração familiar. Sua secretária nos informou sobre isso ao reservar a mesa, explicou o garçom e se retirou discretamente, deixando os convidados examinarem o cardápio. Vou demitir essa fofoqueira por ter a língua comprida, resmungou Ricardo, olhando o cardápio. Eu acho fofo quando os funcionários se importam assim, respondeu Camila. Em seguida pegou um pouco da sobremesa com o garfo e levou à boca. Divinamente delicioso. Experimente. Não quero. Ricardo afastou o prato de porcelana com a sobremesa e olhou para a esposa de uma forma estranha. O coração de Camila deu um pulo com aquele olhar, e o bichinho da dúvida começou a corroer sua alma ainda mais. Aconteceu alguma coisa, Ricardo? Ela perguntou. Aconteceu, Camila. Ricardo colocou uma fina pilha de papéis na frente dela. O que é isso? São os papéis do divórcio, respondeu Ricardo secamente. De quem? Nossos. Camila congelou, incapaz de respirar. Ricardo continuou, vendo perfeitamente o estado em que ela se encontrava. Eu não te amo, Camila, e nunca te amei. Me desculpe, disse Ricardo, sem olhar nos olhos dela. O garçom que se aproximou congelou em choque, sem acreditar no que ouvia. Afinal, ele sabia que aquelas pessoas estavam comemorando as bodas de porcelana, mas... Por que você não me amava? E por que me trouxe aqui hoje, num dia como este? Perguntou Camila, mal encontrando forças. Eu te trouxe aqui para terminarmos de forma bonita, como pessoas civilizadas, entende? Não. A cabeça de Camila girava, e parecia que aquilo não estava acontecendo com ela. Pessoas civilizadas avisam sobre isso com antecedência. A propósito, aqui está o seu presente, pegue. E ela colocou uma caixinha comprida sobre a mesa. Ricardo a abriu. Dentro havia um relógio suíço masculino banhado a ouro com uma gravação. Obrigado. Eu não tenho um presente para você, disse Ricardo em tom de desculpa. Tudo bem. Já me acostumei com você esquecendo nossas datas antes e quase nunca me dando nada. Agora entendo o porquê. E eu só tenho uma pergunta. Por que você se casou comigo? Foi só por dinheiro. Ricardo permaneceu em silêncio e Camila esperava uma resposta. O garçom tossiu discretamente, lembrando-os de sua presença, e eles pediram pratos ao acaso para que ele fosse embora. Entenda, continuou Ricardo, você pode não acreditar em mim, mas seu pai me pediu para casar com você e em troca prometeu a fábrica e tudo o que ele tinha. E eu era um rapaz simples, mas não sem ambições. Foi um acordo. Você está mentindo, exclamou Camila. E os outros clientes do restaurante olharam surpresos para a mesa deles. Não acredita? Pergunte à ex-secretária dele. Ela também está a par. Silvia? Não pode ser. Camila estava em choque. Pode, e muito, disse Ricardo gesticulando com a mão. Seu pai tinha medo que você enlouquecesse por causa daquele episódio com o noivo que te largou antes do casamento. Então, ele me escolheu como genro. Pensou que com o tempo o amor viria, mas comigo não funcionou. Embora você me amasse. É bom quando na família um ama e o outro se deixa amar, mas eu não aguento mais. Os anos estão passando e eu quero meus próprios filhos, não do orfanato, entende? E de uma mulher que eu amo, não de você. Camila sentou-se, sem acreditar no que estava acontecendo. Como seu pai pôde fazer isso com ela? Teria sido melhor ficar sozinha do que passar por essa humilhação. Você vai assinar os papéis do divórcio? Perguntou Ricardo diretamente. Tudo o que seu pai prometeu agora é meu, e eu vou te pagar uma pensão mensal. Você não vai precisar de nada. Eu não quero nada de você, disse Camila, engolindo as lágrimas que subiam à garganta. Vou assinar tudo. Não vou te prender. Obrigado, tive sorte com você.
exclamou Ricardo, esfregando as mãos de alegria, mas se conteve ao ver os olhares dos clientes que até pararam de comer. Um silêncio mortal pairou sobre o salão. Todos olhavam para Camila, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Camila assinou os documentos e, pálida, olhou para o rosto do marido, tentando encontrar nele um pingo de arrependimento, e não encontrou. Como ela não percebeu antes que o homem com quem viveu por quase 20 anos não a amava? E é verdade o que dizem: o amor é cego. Você está satisfeito? Perguntou Camila com voz sem vida. Sim, assentiu Ricardo, e apontando para o prato de comida, acrescentou: vamos jantar juntos pela última vez. Não vamos desperdiçar. Sem apetite, respondeu Camila e se levantou da mesa. Adeus, Ricardo. Ela sabia que agora caminharia sob o olhar de muitos olhos julgadores. Por isso manteve as costas retas, embora não tivesse forças para isso. Camila, tente não guardar rancor de mim, lançou Ricardo às suas costas. Camila não se virou. Ela caminhava para uma nova e estranha vida de mulher abandonada. Ela ouviu um dos clientes do restaurante dizer com um sorriso de escárnio: esperto o cara, trocou uma de 40 por 2 de 20. Camila não se lembrava de como chegou ao banco mais próximo e chamou um táxi para a casa que agora nem era mais dela. Em seguida, ela ligou para Sílvia e perguntou: meu marido me deixou. Agora não tenho nada. É verdade que meu pai o forçou a se casar comigo? Sim, respondeu Sílvia secamente. Estou indo aí agora para te ajudar a arrumar suas coisas. Você vai morar comigo. Quando Camila chegou em casa, já estava escuro. Ao mesmo tempo, um táxi parou no portão. Camila parou e olhou, mas não conseguiu distinguir quem estava no banco do passageiro. Seu coração deu um pulo na esperança de que fosse o marido voltando arrependido e que agora pediria perdão. Mas não era o caso. Do carro saiu Sílvia e foi em direção a Camila. O táxi partiu, levando consigo a esperança de reconciliação com Ricardo. Sou só eu, disse Sílvia. Você estava esperando por ele? Não. Mentiu Camila por algum motivo, embora pelos olhos de Sílvia ficasse claro que ela não acreditou nas palavras da mulher magoada. Desculpe por nunca ter te contado toda a verdade. João Fernando me fez jurar, disse Sílvia em voz baixa. Agora você vai me odiar. Camila olhou para a mulher que por tantos anos fora amiga de sua família. Sílvia nunca se permitia sair em público sem maquiagem e um penteado, mas agora estava pálida, com os cabelos presos às pressas em um coque. Tudo isso indicava uma coisa: ela estava preocupada. Não há ódio em mim por ninguém, respondeu Camila com tristeza. Apenas o arrependimento por ter vivido tantos anos com a pessoa errada. Sei que você e meu pai queriam o melhor. Eu era muito fraca. E então o Ricardinho apareceu, um oportunista tão esperto. Só uma coisa eu não entendo. Por que Ricardo não me largou logo depois que o papai morreu? Por que esperou 5 anos? Camila olhou para Sílvia sem entender. Sílvia sorriu. Embora fosse alguns anos mais nova que Camila, tinha mais experiência de vida e por isso a via como uma amiga mais jovem. Como você é ingênua, Camilinha. Seu marido é um espertalhão e hipócrita. Ele fingia para o seu pai que te amava loucamente, e quando ele morreu, fez o mesmo com os investidores. Se ele te largasse logo, os parceiros de negócios do seu pai se afastariam dele, entende? As pessoas da velha guarda têm princípios diferentes. Elas acreditam em amizade e família. E agora não acreditam? Camila ficou chocada com as palavras da amiga. Acreditam, mas muitos já se aposentaram. E Sílvia colocou a mão no ombro dela. Além disso, você mesma deu a ele suas ações, liberando as mãos dele. Mas eu confiava nele, entende? Entendo, respondeu Sílvia. E sabe o que seu pai dizia nesses casos? O quê? Confio em todo bicho, mas em você, ouriço, eu furo. Exato, exclamou Camila, e as duas mulheres riram das lembranças calorosas. Bem, vamos arrumar suas coisas? Tenho a impressão de que teremos muito trabalho. E elas, arregaçando as mangas, começaram a trabalhar.
Camila queria sair daquela casa o mais rápido possível, porque não queria ficar sob o mesmo teto com o marido nem por um minuto. Descobriu-se que Camila não tinha tantas coisas assim. O marido raramente a levava para sair, e para as recepções em casa, as roupas antigas serviam. Ela achava que, se não tinha para onde ir, não precisava se arrumar muito. 3 horas depois, elas já estavam a caminho da casa de Sílvia com 2 malas grandes. Camila tinha pela frente um processo judicial e uma nova vida, do zero, que a assustava com seu vazio. À noite, ela não conseguia dormir. Pensava em como viveria dali para frente e principalmente com o quê. Afinal, ela não tinha conta bancária própria. Ela, como todas as esposas ricas de maridos ricos, pensava que o dinheiro vinha de uma gaveta, e por isso ficou desagradavelmente surpresa quando Ricardo não depositou dinheiro em seu cartão. Ela descobriu essa nipriatnost na loja, quando encheu o carrinho de iguarias, querendo preparar um jantar de boas-vindas para a família que a acolheu. Pagamento não aprovado, saldo insuficiente, disse a caixa com um tom habitual. Terá que tirar algumas coisas. Isso nunca tinha acontecido com Camila. Por isso, ela ficou vermelha como um tomate e começou a tirar os produtos. Ela olhava de soslaio para as pessoas na fila, esperando desprezo, mas nada disso aconteceu, e alguns até demonstraram compaixão. Acontece, suspirou uma velhinha, cuja cesta continha apenas um pão e 1 litro de leite. No final, Camila saiu da loja com uma sacola pequena, percebendo com amargura que o jantar de hoje seria modesto. No entanto, mesmo com um pequeno conjunto de produtos, ela conseguiu criar um prato delicioso. «Uau!» exclamaram os da casa quando voltaram do trabalho. Quem ficou mais feliz foi Sílvia, pois não precisaria passar a noite inteira no fogão. Quando o marido e o filho de Sílvia foram assistir ao jogo, a filha correu para a casa das amigas e as mulheres começaram a lavar a louça. Camila perguntou: «Você me ajuda a encontrar um emprego?» «Claro. O quê?» Eu liguei para vagas, mas quando eles descobriam que eu não trabalhava há 20 anos, desligavam o telefone e nem olhavam meu currículo, suspirou Camila. «Precisamos de um editor no nosso escritório, você quer?» «Claro!» exclamou Camila feliz, e quebrou uma xícara. «Para dar sorte», disseram as mulheres em coro, e riram. No dia seguinte, o cargo de editora foi ocupado por Camila. A equipe recebeu calorosamente a ex-dona de casa, que não escondeu nada deles. E um pouco mais tarde, todos avaliaram com entusiasmo suas habilidades culinárias. Com seu primeiro salário, Camila fez uma torta enorme. Agora todos a chamavam de Nossa Camilinha e desejavam que ela se divorciasse logo e esquecesse o marido agressor. Por isso, quando Camila foi ao tribunal, ela não tinha mais medo, pois tinha um grande apoio por trás dela. Ricardo esperava que ela o implorasse para voltar ou lhe desse dinheiro, mas isso não aconteceu. Em vez da dona de casa obediente que o olhava com admiração, ele viu uma mulher independente em um terno novo e com um penteado deslumbrante. Por decisão judicial, a casa do pai foi dada a Camila e todo o resto a Ricardo. Agora Camila tinha sua própria casa, a casa de sua família, da qual seu marido tanto se esforçou para expulsá-la. «Pegou a casa e está feliz?» perguntou Ricardo com desdém, esperando a agora ex-esposa na saída do tribunal. «Feliz», respondeu Camila calmamente. «Primeiro, esta casa foi construída pelo meu pai, quando minha mãe ainda estava viva, não por você. E segundo, você se apropriou fraudulentamente das minhas ações e de toda a fábrica, dos imóveis que meu pai comprou e colocou no seu nome. Ele confiava em você. E você. Espero não te ver mais». Com estas palavras, Camila se foi, batendo os saltos ruidosamente, despertando no ex-marido um sentimento de ciúme até então desconhecido para ele. Ricardo tanto queria que a mulher que ele transformou em uma dona de casa submissa e conveniente se arrastasse a seus pés, implorando por um pedaço de pão. Naquela mesma noite, Camila, com a ajuda de Sílvia, mudou-se para a casa paterna. À noite,
Ela acendeu a lareira e sentou-se na poltrona do pai. Ele costumava sentar-se nela, ouvindo o crepitar da lenha com uma xícara de chá aromático e a imprensa fresca. Camila, quando menina, sabia onde encontrar o pai à noite, e por isso trazia seus brinquedos do quarto de criança e se acomodava no tapete fofo perto da lareira. Aqueles tempos foram os mais felizes, mas, infelizmente, não se pode comprá-los de volta com todo o dinheiro do mundo. Estou em casa, papai, completamente sozinha, disse Camila, olhando para a foto do pai na prateleira da lareira. As chamas dançavam na lenha carbonizada. Por algum motivo, Camila sentiu vontade de chorar. Talvez fosse o cansaço de toda a situação, ou talvez fosse apenas pena de si mesma. Ela não entendia. E assim que as lágrimas estavam prestes a rolar, Camila ouviu um grito de criança. Depois, ouviu-se o latido de um cachorro. Camila pulou e correu para a janela. A cena que ela viu na rua fez seus cabelos se arrepiarem. "Meu Deus!" exclamou Camila, e saiu correndo de casa, como estava, de roupão e chinelos, pegando a primeira coisa que encontrou pelo caminho, a bengala do pai. Camila chegou a tempo. "Sai daqui, seu vira-lata!" gritou Camila com voz ameaçadora, ela que morria de medo de cachorros. "Fora!" disse. "Fora!" O cachorro largou a vítima e, rosnando e mostrando os dentes e arrastando a corrente quebrada, começou a avançar sobre Camila. A menina sentou-se e começou a chorar. Percebendo que não conseguiria vencer um adulto, ele, ganindo e latindo, correu para os arbustos. Camila se virou. A menina estava sentada em uma poça e em silêncio, paralisada de horror. Camila correu para a criança e a pegou no colo. "Menina, onde dói, me mostre." A menina estendeu o bracinho. "Calma, minha querida." Camila dobrou a manga do casaco e, vendo apenas um pequeno hematoma, se acalmou. "Vamos passar uma pomada e até o casamento sara. Graças a Deus, você está bem." A menina olhou para Camila com olhos grandes de surpresa. "O que, tia? Não precisa passar pomada em mim, e eu não vou me casar. Eu ainda sou pequena." Camila congelou por um segundo, processando as palavras da menina, e depois riu. Pela primeira vez em muito tempo. "Tudo bem, não vou. Onde você mora?" "Casa 1, apartamento 6, disse a pequena com ar de negócios. "E qual é a rua?" Camila temia ouvir a resposta. "Não sei. Ainda não decorei." Era isso. O que todo adulto teme, as respostas infantis vagas e assustadoras. Camila, tentando manter a calma, continuou a conversa. "E qual é o seu nome?" "Sua tia Camila." "Sophie." "Como você chegou aqui?" "De ônibus." "Entendi", disse Camila, a quem absolutamente nada estava claro. "Vamos para minha casa. Vou fazer um mingau. E eu tenho um baú cheio de brinquedos." Sophie franziu o narizinho. "Não gosto de mingau. Quero soufflé. Meu pai sempre faz para mim. Você consegue fazer?" "Vou tentar." Camila se surpreendeu. Que tipo de pai era esse que fazia soufflé todos os dias? Afinal, não era uma tarefa fácil. E então, a pequena fez algo que cativou o coração de Camila para sempre. Sophie pegou o rosto de Camila com as duas mãozinhas e, olhando em seus olhos, perguntou: "Tia Camila, você não está com frio?" Só então Camila percebeu o quanto estava com frio no vento de outono, e, abraçando a pequena, ela correu para casa, pulando sobre as poças. Quando entraram em casa, Sophie caminhou com desenvoltura pelo parquet, deixando pegadas molhadas. E só então Camila se deu conta de que as roupas da menina estavam completamente encharcadas naquela poça. "Quer tomar um banho com bolhas?" perguntou Camila. "E vamos lavar suas roupas." "Na jacuzzi?" "Quero", respondeu Sophie, surpreendendo Camila com seu conhecimento. "E o que eu vou vestir depois?" "Meus vestidos de infância. Tenho um baú cheio deles. São tão lindos", disse Camila, elogiando a si mesma por, apesar da insistência do marido, não ter jogado fora suas roupas de infância que aqueciam sua alma. Meia hora depois, limpa e satisfeita, em um lindo vestido com rendas, Sophie estava sentada à mesa comendo um omelete, porque o soufflé de Camila não deu certo.
disse Sophie, olhando para a colher. Você cozinha mais ou menos. Mas tudo bem, meu pai te ensina. Vamos ligar para ele. Camila arregalou os olhos para a menina. Você sabe o número de telefone dele de cor? Diga. Então, Sophie olhou para a nova conhecida como se fosse um extraterrestre. O quê? Não sou um computador. Para memorizar tantos números de uma vez. O telefone do papai e o endereço estão anotados num papel. Exato. O endereço também está anotado. Lembrei. E onde está o papel? No bolso do casaco. Meu pai colocou lá por precaução. Como meu pai é inteligente. A precaução foi útil. Camila levou as mãos à cabeça, pois acabara de colocar as roupas de Sophie na máquina de lavar. Teve que parar a lavagem, abrir a porta com dificuldade e tirar o casaco. O papel estava lá, mas a tinta da caneta havia borrado, deixando uma mancha só. Camila olhou pela janela. Já era tarde da noite, não havia para onde correr, e em algum lugar um pai desesperado enlouquecia. O que vamos fazer? Sophie estava atrás de Camila. Quero ir para casa. Agora, vamos ligar para uma tia inteligente. E me diga o nome do seu pai e, de modo geral, como você chegou à nossa rua e qual era o número do ônibus em que você veio. Enquanto Sophie tomava chá com biscoitos, ela contou tudo o que sabia. Aconteceu que sua mãe morreu quando estava nas montanhas. A pequena tinha apenas 2 anos. O pai se chamava Lucas e o número do ônibus era 8. Sophie fugiu da babá. Entrou no ônibus e viajou por muito tempo, até que o cobrador perguntou de quem era aquela criança. Foi então que a menina desceu do ônibus e foi passear, com a certeza de que o pai a encontraria, porque ele era o mais inteligente e sabia fazer tudo. Camila não sabia se ria ou se chorava, porque encontrar o pai em uma cidade grande era completamente incompreensível. Restava uma coisa: procurar ajuda de pessoas que entendessem do assunto. Alô, Silvia. Lembra que você me contou que foi voluntária em uma equipe de busca? Desculpe ligar tarde, é que aconteceu uma coisa. E Camila contou brevemente o que aconteceu. Não se preocupe, farei tudo o que estiver ao meu alcance, disse Silvia depois de ouvir. Me mande uma foto da menina e espere minha ligação. Não precisou esperar muito. 1 hora depois, bateram na porta da casa de Camila. Na soleira estava um homem alto, de cabelos escuros, com cerca de 45 anos, todo molhado da chuva de outono que batia no telhado. Ao vê-lo, Camila congelou por um momento. Foi como se tivesse levado um choque. Era o mesmo homem prometido de sua adivinhação muitos anos antes. Olhos castanhos, murmurou Camila quase inaudivelmente. O que você disse? O homem não ouviu direito e acrescentou: boa noite. Sou o pai da Sophie. Me chamo Lucas. E você? Lucas estendeu a mão. O gesto era exatamente o mesmo da visão. Camila estendeu sua mão. Camila. Lucas apertou levemente a mão quente de Camila com a sua, molhada, e olhou em seus olhos. Por algum motivo, ele teve a sensação de que a conhecia, que já a tinha visto em algum lugar. Mas onde? Papai! Meu papai chegou! Sophie corria em direção a eles com os braços abertos. Lucas se agachou, abraçou a filha. Ele a abraçava, mal contendo as lágrimas masculinas. O que você fez, filhinha? Pensei que ia morrer. Sophie de repente ficou séria, de uma forma não infantil, e o sorriso sumiu de seus lábios carnudos. Como a mamãe vai morrer? Não, o que é isso? É só um jeito de dizer quando a gente se preocupa muito, entende? E eu me preocupei muito. E não posso. Já estou velhinho. Sophie riu. E você não é velho. Você está molhado. Tire a roupa. A tia Camila vai te dar um banho, como fez comigo, e te dar outras calças e uma camisa. E a jacuzzi dela é maior que a nossa. Sabe que bolhas tem lá? Uau! Camila e Lucas riram da inocência infantil. Se tudo fosse tão simples como para as crianças, a vida seria muito mais feliz. Não posso tirar. E se a Camila não tiver nada para mim? Seco em casa. Você vai se surpreender, mas tem, sorriu Camila. Meu pai tinha mais ou menos a sua altura. Vou buscar uma toalha e as roupas dele. A propósito, a roupa de baixo é nova.
Está até com a etiqueta. Então não se preocupe. Ah, que vergonha! O que seu pai vai dizer? Não vai dizer nada. Ele morreu há 5 anos e eu não tive coragem de jogar as coisas dele fora. Para o meu marido, elas eram grandes. Ele era baixo, explicou Camila. Lucas congelou e olhou com pesar para a nova conhecida. Sinto muito pela perda do seu pai. E seu marido, quando morreu? Camila gesticulou com a mão, dando a entender ao convidado que não se preocupasse. Esse está bem vivo e saudável. É que nos divorciamos recentemente. Ele me largou depois de 20 anos de casamento. Me largou no meio de um restaurante caro, na frente de um público perplexo, por assim dizer. Foi feio, de uma forma grosseira. Então foi lá que eu te vi. Eu sou o chefe daquele restaurante. Eu vi tudo, assim como meus funcionários. Naquele momento, eu tinha tirado uma pausa de 5 minutos e me sentei em uma mesa livre para ver se os clientes estavam gostando do ambiente. Diga uma coisa, você se portou magnificamente. No seu lugar, eu teria dado um soco na cara dele. Camila abriu a boca de espanto. Diante dela, molhado e tão real, estava o lendário chefe do restaurante, aquele cujo rosto ninguém via. Uau! Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Sophie pegou a mão do pai e o levou para mostrar onde ficava o banheiro. Enquanto ele se arrumava, Camila e Sophie se ocupavam na cozinha, e a menina fazia isso com prazer. Com mão firme, ela passava queijo cremoso no pão e arrumava os sanduíches em um prato. Camila olhava para a menina e a admirava. Ela sonhava em ter uma filha, mas infelizmente não pôde ter. Por que está suspirando? Algo dói? Sophie olhava atentamente para Camila. Não, só fiquei triste, suspirou Camila. Sophie desceu da cadeira, aproximou-se de Camila e a abraçou. Não fique triste, tia Camila. O cachorrinho não te mordeu. Se acontecer alguma coisa, o papai nos protege. Quer que ele faça soufflé para você? Quero, sorriu Camila e pegou a pequena no colo. Sophie riu gostosamente, abraçou o pescoço de Camila e deu um beijo em sua bochecha. Foi essa cena idílica que Lucas encontrou ao entrar na cozinha. Isso sim, que vontade de tomar um chá. E como vocês adivinharam, minhas cozinheiras? Disse ele carinhosamente, sentando-se à mesa. Pai, nós nos esforçamos. A tia Camila disse que você precisa tomar uma xícara de chá quente com mel para não ficar doente. Eu também tomei porque fiquei toda molhada na poça e quase fui comida por um cachorro. Mas a tia Camila veio correndo de roupão e o assustou. Foi assim. E você vai fazer soufflé para ela? Claro que vou. Heróis precisam ser recompensados. Camila, o que você gostaria de ganhar de presente por salvar minha filha? Peça o que quiser. Lucas olhava diretamente para Camila. Camila ficou sem graça, pois gostava de Sophie, a menina que como um raio de sol entrou em sua vida. Um soufflé é suficiente. E vamos nos tratar por você, propôs Camila. E eu gostaria de ver a Sophie de vez em quando. Lucas sorriu. Sua última namorada, que tentou de todas as formas se tornar sua esposa, pedia diamantes, casacos de pele e um carro novo. Mas quando ele descobriu que ela havia batido em Sophie, rompeu qualquer relação com ela. E agora, uma mulher completamente estranha não só salvou e encontrou sua filha, mas também não pediu nada em troca. Eu gosto da tia Camila, sussurrou Sophie ao ouvido do pai. Eu também, sussurrou Lucas em resposta à filha, enquanto Camila retirava a louça da mesa. A menina correu para ajudar Camila, mas tropeçou e quebrou uma xícara. Ai! A pequena olhou assustada para a dona da casa. Seus lábios tremiam e as lágrimas estavam prestes a rolar de seus olhos. Camila largou a louça e correu para a menina. Não chore. Onde dói? Você se machucou? Camila abraçou a criança, pronta para chorar. Que pena da xícara, chorava Sophie. É só uma xícara. E eu nunca gostei dela mesmo, disse Camila. Que seja quebrada para dar sorte. E podemos comprar uma xícara nova. Verdade? Sophie parou de chorar. Claro, minha flor. Eu tenho uma prateleira cheia dessas xícaras e você é única.
Agora você entende que não pode andar sozinha pela cidade, senão eu também vou chorar. Sophie olhou surpresa para Camila. Entendi, tia Camila. E Lucas congelou ao ver que sua filha, que já havia tido uma dúzia de babás, se apegou de coração a uma mulher completamente estranha que conhecia há apenas algumas horas. Sua simpatia, sua ex-namorada, não conseguiu conquistar em 6 meses. E tudo porque as crianças se sentem atraídas por pessoas boas, e Camila era exatamente uma delas. E Lucas e Sophie, por insistência da menina, que rapidamente encontrou um pretexto para ficar por causa das roupas molhadas, dormiram no quarto de Camila, enquanto ela mesma se acomodou confortavelmente no sofá da sala. Na manhã seguinte, Camila acordou com um aroma tão maravilhoso que sua boca se encheu de água. Acontece que Lucas havia preparado um café da manhã real, cujo prato principal era seu famoso soufflé, que Camila não teve a chance de provar no restaurante. Bom dia. Por favor, à mesa. Lucas, com um avental rosa com babados, virou uma panqueca no ar com maestria e ela aterrissou exatamente no centro da frigideira. Uau! Camila sorriu. A última vez que fora chamada para o café da manhã foi por seu pai. E o papai pediu para não te acordar, disse Sophie, e sentou-se ao lado dela. Coma, coma. Obrigada, minha passarinha matutina. Camila abraçou a pequena e ela se derreteu em seus braços. A menina sentia tanta falta do amor materno e isso transparecia em cada olhar dela. Camila tinha a sensação de que aquelas pessoas não eram estranhas para ela e não queria se separar delas. Depois do café da manhã, quando estavam prontos para entrar no carro, Lucas parou por um segundo no portão. A gente vai se encontrar de novo? Ele perguntou, olhando diretamente nos olhos de Camila. Com certeza, ela respondeu em voz baixa. Como vou viver agora sem a Sophie e sem o soufflé? Lucas sorriu e apertou com força a mão daquela que virou sua vida e a de sua filha de cabeça para baixo em uma única noite. Enquanto o carro se afastava, Sophie olhava pela janela de trás e acenava, e Camila acenava de volta. Havia algo de familiar naquela menina, e Camila entendeu o que era. Ambas perderam a mãe e sentiam a mesma coisa. Papai, estou triste, disse Sophie de repente e começou a chorar. Eu também, querida, respondeu Lucas e acariciou a cabeça da filha. Enquanto Camila guardava seus vestidos de infância, que Sophie havia experimentado um por um em um grande baú, ela se lembrou de sua própria infância e só agora entendeu o que seu pai havia sacrificado por ela. Ele não se casou, com medo de escolher a mulher errada, que se tornaria uma madrasta para sua filha. Que palavra cruel, madrasta. Quem a inventou? Pensou Camila, fechando o baú. 3 dias depois, quando Camila chegou cansada do trabalho, o telefone tocou. Era um número desconhecido e Camila, temendo golpistas, simplesmente não atendeu. Mas o telefone continuou tocando, insistentemente. Alô, disse Camila, cansada, decidida a se livrar da ligação rapidamente, ameaçando chamar a polícia. Camila, sou eu, a voz de Lucas soou no telefone. A Sophie está doente. O quê? Como? O cansaço de Camila desapareceu, como que por encanto. Diga o endereço. Estou indo agora. Pegando um pote de mel e um ramo de erva doce que havia secado no verão para o caso de resfriado, Camila correu para o endereço indicado. Quando Lucas abriu a porta, ele estava desfigurado. A febre não baixa de jeito nenhum. Ele desabafou sua dor. Os médicos disseram que se não houver melhora até de manhã, levarão minha menina para o hospital. É um vírus estranho. Camila abraçou o homem forte e entendeu o quão infeliz ele estava. Coloque a chaleira no fogo. Precisamos fazer um chá com este raminho. Minha avó me tratava assim. Vai ficar tudo bem. Onde está a Sophie? Com suas palavras, Lucas pareceu reviver com esperança e correu para a cozinha para cumprir a tarefa da convidada. Camila, por sua vez, foi para o quarto das crianças, onde na cama, pálida e com uma compressa na testa, estava Sophie, olhando para o teto. Sophie, oi, disse Camila em voz baixa. Eu vim brincar com você,
mas parece que você ficou doente. Que pena. Como você está, minha andorinha? Mal, tia Camila. Sophie tentou se sentar, mas Camila a segurou. Acho que vou morrer, como a mamãe, e o papai vai chorar. E você vai chorar? Não. E não pretendo. Por quê? Porque ninguém nunca morreu de resfriado. Entendeu? Respondeu Camila com um tom deliberadamente animado, embora seu coração se partisse com as palavras da criança. Sério, sério? Sophie sorriu com esforço. Claro, respondeu Camila, e pegou a pequena no colo. Eu trouxe um remédio, mas é tão amargo que a doença vai se assustar e fugir. Mas você terá que bebê-lo. Consegue? Consigo. Que ótimo. E enquanto ele fica pronto, eu leio para você, quer? Sophie assentiu com a cabeça, e Camila, pegando um livro da prateleira, começou a ler. Mais tarde, Lucas os encontrou nessa atividade, e involuntariamente admirou a cena. De fora, poderia-se pensar que uma mãe amorosa lia para seu filho, abraçando-o e acariciando sua cabeça periodicamente. Uma hora depois que Sophie heroicamente bebeu um pouco do caldo amargo, temperado com uma colher de mel, a temperatura começou a baixar. Camila teve que trocar o pijama da pequena várias vezes durante a noite. O resfriado saía com o suor. Durante toda a noite, Camila não pregou o olho e embalou a criança doente, ora balançando-a nos braços, ora deitando-se ao seu lado e dando leves tapinhas em suas costas. Ao adormecer, Sophie acariciou a bochecha de Camila e disse, sonolenta, mamãe, não vá embora. E durante todo esse tempo, Camila, derramando lágrimas silenciosas, segurou a mão da menina. Lucas não ouviu nada, pois dormia ao lado, enrolado como um novelo no sofá infantil, cuidadosamente coberto com um cobertor. E de manhã, eles ouviram o que faz qualquer pai de uma criança doente feliz. Estou com fome. Camila, que havia cochilado de manhã na cama infantil ao lado de Sophie, abriu os olhos e viu Sophie diante dela, como se nada tivesse acontecido, parada ao seu lado e sacudindo seu ombro. Estou com fome. Camila pulou e, antes de mais nada, tocou a testa da criança. Estava fria. Viva! Nós vencemos! Exclamou Camila. Você está curada. Agora vamos comer todas as guloseimas. Viva! Eu estou curada, tia Camila. Eu te amo! Gritava Sophie e pulava. Com os gritos, o sonolento Lucas, que mal dormira nas últimas 2 noites, acordou. Com movimentos desajeitados, ele caiu do sofá, o que fez as 2 amigas rirem. O quê? O que aconteceu? Ele perguntou, assustado, esfregando os olhos. Papai, não estou mais doente. Estou com fome, gritava Sophie pulando, e suas tranças pulavam no mesmo ritmo. E eu também quero, exclamou Camila, rindo alegremente e pulando junto com a pequena. Suas loucas, disse Lucas, feliz. Me deem um tempo, já já estará tudo pronto. Enquanto a parte feminina da casa se arrumava e arrumava o quarto, Lucas se superou e preparou um café da manhã maravilhoso e leve. Estava tão delicioso que Sophie, faminta após 3 dias de doença, comeu o seu prato e o de Camila. O pai temia que ela passasse mal com tanta comida, mas nada aconteceu. Diante dele estava novamente sua pequena inquieta, o que deixou Lucas imensamente feliz. Não vá. Fique conosco, disse Lucas de repente, quando Camila se preparava para ir para casa. Nós te amamos, eu e o papai. Não nos abandone, sussurrou Sophie, com lágrimas caindo no parquet. É verdade, disse Lucas em voz baixa. Amamos para sempre. De verdade? Sorriu Camila. Sim, responderam Sophie e Lucas em coro. Então eu fico para sempre. O que seria de mim sem vocês? Disse Camila, e foi abraçada por 2 pares de braços. Você vai ser minha mãe? Perguntou Sophie, segurando firmemente a mão de Camila, como se ela fosse fugir enquanto a levava para a sala de estar. Vou, minha filha, respondeu Camila e beijou a testa da pequena. Lucas estava encostado na parede, sem acreditar na felicidade que sua filha lhe proporcionara. 6 meses depois, Camila se tornou oficialmente a mãe de Sophie, casando-se com Lucas.
O casamento foi celebrado no restaurante de Lucas, com amigos e colegas convidados. No entanto, não faltaram contratempos. Com um grito selvagem, "Deixem-me entrar!", eu reservei com antecedência. Ricardo tentava entrar à força no salão onde a celebração estava ocorrendo. "Mas estamos fechados para um evento particular. É o casamento do dono do estabelecimento. Por favor, volte outra hora." Pedimos desculpas. Tentava acalmar a jovem hostess, o convidado turbulento. "Não me importa. Chame o dono, a dona ou quem quer que seja o responsável", insistia Ricardo. A pobre hostess já não sabia o que fazer, pois não podia estragar a celebração dos noivos, que eram os donos do lugar. "Larissa, o que está acontecendo aqui?" A noiva, em um deslumbrante vestido esvoaçante, se aproximou deles. "Camila, como você chegou aqui? Isso é um vestido de noiva em você?" Ricardo arregalou os olhos para a noiva. Parecia-lhe que Camila estava diferente, muito mais jovem do que sua idade. Ela parecia brilhar de felicidade. "Sim, imagine só. Eu estou me casando", sorriu Camila. O ex-marido ficou paralisado com suas palavras. Ele não podia imaginar que Camila pudesse ser desejada por alguém. Afinal, ele acreditava que, depois dos 40, as mulheres não tinham mais sorte no amor. "Larissa, deixe o homem entrar. Tudo o que ele pedir é por minha conta", ordenou Camila, o que fez os olhos de Ricardo saltarem das órbitas. "Como você pôde? Como você ousou?" Ricardo não terminou de falar. Camila o interrompeu. "Ser feliz?" Ela sorriu. "Sim, eu sou feliz. Encontrei o homem dos meus sonhos e também tenho uma filha amada. Então, como pode ver, não precisei da sua permissão. A felicidade precisa ser construída por nós mesmos. Então tente não guardar rancor de mim." Camila se virou e foi em direção às pessoas que amava, que já vinham ao seu encontro. "Mamãe, eu te perdi", gritou Sophie e abraçou Camila. E Lucas a pegou pela mão e a levou para junto dos convidados. Ricardo observava com inveja enquanto aquela a quem ele nunca deu felicidade se afastava. Em sua alma havia um vazio e uma escuridão, e também solidão. "Então, o senhor precisa de uma mesa?" A hostess olhava interrogativamente para Ricardo. "Não." E ele se dirigiu para a saída sem olhar para trás, como se temesse ver a felicidade alheia, pois não conseguiu construir a sua própria.